Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Vamos estar então gravando, né? Mais um vídeo de número 270, leitura bíblica. E através desse vídeo quero deixar registrado e compartilhar com você a leitura do capítulo 3 de 1 a Samuel, que tem como título O Chamado de Samuel. São 21 versículos e vai dizer assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou de novo. De novo, o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, meu Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso, julgarei a família de Eli. Jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou: O que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor que faça. Então ele disse: Ele é o Senhor que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Mais um capítulo 3 do livro de Samuel. Ele relata o chamado de Samuel por Deus para ser profeta, marcando uma transição de liderança em Israel.
Em um tempo de revelações raras, o jovem servo no tabernáculo confunde a voz de Deus com a de Eli, mas é instruído a responder: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, confirmando sua vocação e o juízo sobre a casa de Eli. Alguns pontos principais ou divisões desses 21 versículos, né? Que nós podemos aqui, então, dividi-los em 5 partes. A primeira, que vai do versículo 1 ao 4, a voz no silêncio. Samuel servia no tabernáculo, mas ainda não conhecia o Senhor de forma pessoal e direta. Sua instrução vinha de Eli, que estava envelhecido e com os olhos falhando. O chamado e a inexperiência, versículos 5 ao 8. Deus chama 3 vezes. A inexperiência de Samuel e a condição de Eli mostram uma época de declínio espiritual, onde a palavra de Deus era rara. Versículo 9, o discernimento de Eli. Apesar de falho, o sumo sacerdote Eli percebe que o Senhor, quem chama, percebe, apesar de falho, o sumo sacerdote Eli percebe que é o Senhor quem chama e instrui Samuel a se submeter à vontade divina, dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Versículo 10 ao 14, a mensagem de juízo. Deus revela a Samuel que o juízo sobre a casa de Eli é definitivo devido à corrupção de seus filhos, Ofni e Finéias, e à omissão de Eli. E dos versículos 15 ao 21, Samuel transmite fielmente a difícil mensagem a Eli. O capítulo termina com Samuel sendo reconhecido por todo Israel como profeta do Senhor, consolidando sua liderança. O capítulo destaca a importância da obediência, do discernimento espiritual e de estar pronto para ouvir e agir, mesmo quando a mensagem é difícil. Vamos lá. Vamos agora, então, aplicar esse versículos, né? Quais os ensinamentos eu posso extrair e posso aplicar na minha vida ou na nossa vida. O chamado de Samuel é uma forte lembrança de que Deus ainda fala hoje. Na nossa vida cotidiana, somos convidados a cultivar uma postura de escuta e prontidão em nosso relacionamento com Deus. Isso pode implicar em momentos de meditação, oração e estudo bíblico. Momentos de meditação, de oração e estudo bíblico. A responsabilidade de Eli nos desafia a tomar a sério a nossa influência sobre aquele que lideramos e a buscar a integridade nas relações e responsabilidade. O nome Samuel significa ouvido por Deus, uma alusão direta ao tema central de comunicação divina desse capítulo. A visão de Deus em Siló e o chamado de Samuel contrasta com as visões frequentemente recebidas por profetas posteriores que muitas vezes se davam em condições adversas e cenário de grande opressão. O relato do chamado de Samuel é um dos relatos mais conhecidos da Bíblia e é frequentemente estudado em cursos de formação e ministério para entender como discernir a voz de Deus. Aleluia, glória a Deus, bênção de Deus. Bom demais poder compartilhar então a leitura desse belíssimo capítulo com você. Que Deus te abençoe, um grande abraço desse que vos fala, pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus.